Olá, mulheres! Então, voltamos aqui, né? Eu e Roberta Primazzi, para o nosso encontro, né? Que deveria ser um círculo e que vai acabar sendo mais uma aula sobre os ciclos da vida no nosso corpo. Então, naquele sábado de manhã, por conta de detalhes técnicos, probleminhas internéticos de conexão, eu não consegui fazer o nosso encontro, e honrando o nosso compromisso aqui nesse dia 8 de março, né, para a gente dar de presente para vocês, então, um pouquinho dos nossos saberes, compartilhar um pouco da nossa experiência, para que vocês aí testem e aprovem e incluam nas suas vidas e possam fazer bom uso, né, dessa conexão com os ciclos da vida no nosso corpo, para a gente ir para aquele título da nossa live, né? Lembra a chamadinha que a gente fez ali, né? Como evitar a exaustão. Então, isso tem tudo a ver com esse conhecimento que o Anuário da Deusa Dançarina procura compartilhar com as mulheres e que a Roberta também, no trabalho dela como naturóloga, faz com todas as suas interagentes, né? Que é a gente perceber mesmo o que eu posso fazer ao alcance das minhas mãos, mudando nos meus hábitos, na minha rotina, de dentro para fora, para que eu viva uma vida com mais leveza, com mais plenitude e da maneira que a gente merece. E evitar, né, essa coisa chata de chegar no fim do dia com aquela sensação assim de que está exausta, toma um banho e cai na cama, e daí no outro dia tem que tirar assim energias lá do útero, literalmente, né, para conseguir dançar com os leões da vida, com os leões do dia. Mas tem uns segredinhos, né? Que na verdade não são segredinhos, na verdade são lembranças, né? A gente precisa relembrar alguns conhecimentos, e é isso que a gente vai estar fazendo aqui nessa conversa de hoje, relembrando algumas coisas, dando mais algumas sugestões bem práticas relacionadas ao que você pode fazer para conseguir fluir com os ciclos da vida, porque a vida, assim, ela não é uma escadinha ascendente de cada vez mais produtividade. A gente vai falar desses ciclos e de como a gente nadar a favor da corrente, como é que a gente flui com esses ciclos para evitar essa exaustão, tá bom? Então, antes da gente começar, agradecer a Roberta mais uma vez, super parceirona, tá sempre aqui juntinho, de um jeito ou de outro, né? E aí, não sei se você quer dar um alôzinho para quem está aí ouvindo a gente. Olá a todas, sejam todas muito bem-vindas a essa aula. Para mim é uma honra esse convite, é uma honra poder estar aqui junto com você, Yasmin, e poder estar falando um pouco mais sobre esse assunto tão, às vezes parece simples, mas super necessário, né? Que a gente acaba se esquecendo dessa simplicidade da nossa vida mesmo, dessa ciclicidade como mulher. E acho que é muito sincrônico, né, de não ter dado certo antes e ter dado certo agora, né, justamente no Dia da Mulher. Então, é um presente mesmo para mim, como mulher, poder estar falando sobre isso para vocês, mulheres. Uhum. Bom, amadas, então, e como a gente tem isso é uma coisa bem bacana de reforçar, sabe? Obrigada por essa fala, Roberta, porque realmente às vezes a gente não se dá conta que essa simplicidade é tão essencial e tão importante, porque ela vai reverberar muito além da nossa rotina e da nossa vida. É claro que a gente vai fazer essa transformação a partir de nós, de dentro para fora. Mas cada vez que você se alinha, se apruma, se sintoniza e passa, né, você vai compartilhar naturalmente isso com todo mundo que está na sua volta. Então, sempre tem aquela frase, né, que uma mulher quando se cura, ela não cura só a si mesma, ela cura toda uma linhagem, todo o ambiente na sua volta, né? Então, de a gente também ter essa consciência de que isso que a gente faz é por nós, é por todas as pessoas que estão na nossa volta e por essa sociedade aí que a gente vai ampliar depois um pouquinho as reflexões desse micro para esse macro, para ver como isso transforma os nossos valores. E quando a gente transforma os nossos valores, a gente vai fazendo diferença na sociedade que a gente vive.
E a ideia é que essa sociedade que a gente vive, cada vez mais possa respeitar os ciclos de uma mulher e os ciclos da natureza, né? Então, nós somos natureza e a gente está aí nessa revolução silenciosa para que as pessoas compreendam a importância dessa simplicidade essencial, né? Então, vamos lá, meus amores, vamos pensar no nosso corpo, assim, antes de começar e não ser aquela enxurrada de informação da nossa mente. Dá uma aprumada no seu corpo, se você estiver sentada, senta em cima dos ossinhos do bumbum, dos isquios, coloca os pés na terra e percebe que lá da terra tem essa força telúrica, essa energia que brota, que pulsa desde o magma, desde o coração de cristal do planeta. Essa mesma força da Terra, essa mesma energia, esse pulso de vida pulsa em nós. Entra pela raiz dos nossos pés, vai percorrendo nossas pernas, vai preenchendo nossa vulva, vai penetrando pelo assoalho pélvico, pelo útero, pelos ovários, preenchendo todos os órgãos internos do nosso ventre, chegando até o nosso coração, nos banhando por dentro, expandindo coluna acima, peito aberto, relaxando os ombros, permitindo essa energia da terra preencher os nossos braços, nossas mãos, crescendo por dentro do pescoço, por dentro da nossa cabeça, passando até por dentro dos fios de cabelo. Toda essa energia da Terra em nós. Respira essa conexão, essa realidade e sente agora também uma semelhante de energia se acendendo lá no cosmos. Uma fonte que vai descendo e nos banhando agora da cabeça aos pés. E da mesma forma, passando pela nossa caixa craniana, pela nossa caixa torácica, chegando até a nossa bacia, banhando tudo por dentro, os órgãos, os braços, as mãos, a nossa ioni, nosso quadril, nossas coxas, nossas pernas, nossos pés. E sentindo essa conexão, céu-terra, a gente respira, integrando, e solta o ar, abrindo os olhos. E eu gosto também de fazer uma prática, que aqui a gente não vai fazer para ser um pouquinho mais pontual. Mas que lá na nossa aula, no sábado, quando eu comecei, a gente estava no iniciozinho dela, né? Então, quem estava presente lá pode ver. Eu falei sobre as 13 lunações que a gente tem ao longo do ano e que a gente tem 13 grandes articulações. Se a gente pensar no nosso tornozelo como a primeira, então vai subindo lá comigo, tá? Da direita para a esquerda. Então, tornozelo direito, joelho direito, quadril, se quiser vai até pondo a mão em você. O punho, o cotovelo, o ombro, deu 6. Aqui no pescoço, no meio do corpo, a 7ª grande articulação. Depois vai descendo no outro ombro, o outro cotovelo, o outro punho, o quadril esquerdo, joelho esquerdo e o pé. Eu vou colocar para vocês ali no grupo um videozinho que é curtinho e que faz uma mensagem que fala para a gente colecionar marcas de amor e não de dor, para a gente se articular e se conectar com essas 13 lunações. Então, fica aqui um prazer de casa para vocês. Acordar de manhã cedo, em vez de só levantar e já sair correndo, dar aquela respirada, agradecendo o presente da vida que fez você abrir os olhos de manhã, para viver, claro, para fazer coisas, mas também para ser feliz. Então, se conecta com o presente da vida, se conecta com as 13 lunações, pensa nas tuas 13 articulações e já faz a tua espreguiçada matinal, né? Lubrificando essas grandes articulações, lembrando dessa conexão do microcosmos que somos com esse macrocosmos, né? Então, é uma maneira também, a gente vai estar falando de várias coisinhas para vocês se conectarem com os ciclos.
Então, se a gente tem, né, 13 grandes ciclos de lua, 13 lunações distribuídas ao longo de um ano, a gente também pode se lembrar disso todo dia de manhã, fazendo essa lubrificação, movimento circular, né, para dentro e para fora, nessas 13 principais. Faz de um lado ao outro, volta de novo, e isso a gente já acorda da cama, já levanta da cama, e já vai trazer uma mobilidade, né, e uma presença para o corpo. E esse é um dos segredos da gente evitar a exaustão, conversar com o nosso corpo, ouvir o que ele tem para te dizer. E quando a gente para fazer essas práticas de simplicidade, você está trazendo presença para o seu corpo. Acordou, e em vez de já sair pensando nas coisas que tem que fazer, sente seu corpo, se articula, se libera, se apruma e aí já vai fazendo as tuas coisas, tá? Então, primeiro prazer de casa para vocês, toma nota, articule-se em conexão com as 13 grandes lunações, tá bom? As 13 grandes articulações com as 13 lunações. E outra coisa que vai ali junto com essa aula compartilhada com vocês é uma música. E aí eu vou pedir agora também para vocês, então, para a gente ouvir esses 2 minutinhos e meio, que é o iniciozinho da música, tá? Fazendo uma escuta de como é que está o teu ritmo de vida. A vida tem momentos mais tranquilos e tem momentos mais acelerados, né? E qual que é o teu padrão rítmico? Como que você está vivendo a tua rotina, os teus dias? De segunda a sexta-feira e de final de semana, tá bom? Vou soltar a música e aí você se entrega para essa presença, respira e reflete um pouquinho sobre como você anda fluindo ou como você anda se embolando no dia a dia. Essa aqui, viagem xamânica. Opa, tu clicou para aí, agora sim. Amadas. Vai sentindo esse coração que pulsa no tambor, o coração que pulsa em você. Deixa o ar movimentar teu ventre. Eu vou buscando e procurando a minha essência sagrada. Eu vou cavando e mergulhando até encontrar a minha morada. Lá onde eu canto, agradeço e danço o milagre da vida.
Então, amadas, que a gente, às vezes, fazer isso que a gente acabou de fazer, colocar 2, 3 minutos de música e fazer uma pausa entre uma atividade e outra, já é um grande recurso. Ontem, dia 7, segunda-feira, eu tinha recém voltado de viagem, eu gosto de ir dando alguns exemplos práticos para a gente ir tendo aqueles insights, né? Então, eu tinha, assim, que colocar a vida da semana funcionando, a casa em ordem, fazer supermercado, fazer feira, organizar umas coisas da faculdade junto com meu filho, os posts do mês do anuário, as artes, os eventos do mês da mulher, né? Combinar com a Roberta esse momento aqui, porque a agenda dela também, né, é cheia de coisas assim. E eu lá no meio do supermercado estava quase tendo um surto. E eu voltei para casa assim, doce igual vinagre, querendo matar um já. E eu para tudo, e 5 minutos para eu poder respirar, para eu poder me aprumar de novo, e aí voltar a lidar com as coisas. Então, quando essa letra de música fala mulher selvagem me guia, é essa mulher que escuta a natureza dela, é essa mulher que está dizendo, tá rápido demais, faz uma pausa, tá pressionando demais, vou fugir daqui, não te demores onde não puderes amar, aquela frase da Frida Kahlo, né? Então, é claro que tem alguns momentos que rolam os desafios, mas a mulher selvagem, quando ela está desperta, ela vai nos avisando que a pressão está grande demais, que o ritmo está forte demais, e aí se você escuta, o que é essa escuta? Não é simplesmente identificar que está forte demais, que está rápido demais e não fazer nada, né? Aí é te dizendo que está demais e você não está fazendo nada, né? Então, o que seria fazer alguma coisa? Talvez isso, né? Para, escuta uma música como essa, respira e aí volta para os movimentos renovada. Nosso corpo, ele nos dá essa possibilidade todos os meses, porque vida é movimento. E se é movimento, não é um movimento sempre constante. Ele é um movimento que tem ora uma energia de extroversão e ora uma energia de recolhimento, né? Então, quando a gente aprende a perceber essa energia de extroversão para fluir junto com isso, e depois a energia de recolhimento para respeitar essas pausas, a gente está ouvindo essa mulher selvagem. E aí eu coloquei essa música por 2 motivos. Primeiro, para estar introduzindo um pouquinho dessa fala de reflexão, porque assim, né? Toda mulher sabe, gente, toda mulher tem dentro de si uma vozinha que fala um monte de coisas e que nos puxa, né? Uma intuição, uma sabedoria, um corpo que fala, né? Que pede para descansar. Mas a gente precisa desobstruir os nossos ouvidos para ouvir essa voz do coração, para ouvir essa voz do corpo, para ouvir essa voz da intuição e fazer o que a mulher selvagem está pedindo, que é respeitar essa natureza e não simplesmente ligar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e pisa no motor e vai, e passa por cima de tudo e pronto, né? Exaustão, doença, etc. E a Roberta vai trazer para a gente também depois, né? Um pouco assim de todas as disfunções que começam a acontecer quando a gente não respeita esse tempo natural. E a segunda parte da música, ela fala, né? Alguém que está aqui, deixa o amor entrar. E esse eu acho assim, é a segunda bússola, é o segundo prazer de casa que eu estou querendo trazer para vocês, né? Então, olha que pergunta forte. Olha para o teu passado e vê aonde falta amor. Olha para o teu presente e vê aonde falta amor. O que você está vivendo agora que você não está conseguindo amar? E aí, assim, gente, aonde falta amor é uma fonte de desequilíbrio, é uma fonte de potencialidade de doença, tá? Então, é uma maneira simples de você se responder, né? Olhando para esse passado, olhando para o teu presente, né? E olhando para esse futuro também, de maneira a esperar dele uma vida amável, né?
Então, a gente costuma dizer que amor cura tudo, né? Que o amor é um santo remédio. Então, se o amor é o remédio, significa que a falta dele né, é a potência da doença, né? Então, assim, coloca amor no teu corpo, coloca amor na tua rotina, garante esse elemento afetivo. Antes de qualquer coisa das nossas dicas aqui para usar as mandalas lunares como um instrumento de autoconhecimento e de conexão, toma nota dessa reflexão importante para você buscar viver uma rotina que você ama, fazer as transformações necessárias para isso. Roberta, quer falar alguma coisa para a gente? Eu acho que é bem importante isso, né, Yasmin, que você está trazendo sobre essa questão de, às vezes, parar um pouco, né? Parar para se situar, porque eu percebo, assim, que a gente tem na vida a rotina, e se a gente não se percebe, a gente acaba sendo levada por ela, né? E a gente não acaba deixando de ser quem conduz, né, essa dança. Não é que a gente tenha total autonomia, né, da nossa vida, mas se a gente perde esse domínio, né, não o controle, porque o controle é algo rígido, aquela pessoa que fica ansiosa, né, por as coisas não saírem do jeito que ela quer controlar. Mas no domínio a gente percebe que a gente tem a nossa parte a ser feita, mas a gente também permite que o mundo à nossa volta nos mostre também muitas das coisas para ajudar no nosso caminho. Então, quando a gente se perde nesse lugar, né, de entrar nessa rotina, ou realmente tanto a ansiedade, né, que é o excesso, ou a depressão, que é a falta por um excesso, né, por ter tanto, e aí é esse equilíbrio do yang, mas trazendo esses desequilíbrios à tona, né? Então é bem importante a gente perceber como é que a gente está mais nesse momento. Seu pé está mais frio, sua cabeça está mais quente, ou você está com muito calor. Essas manifestações físicas que a gente tem no nosso organismo dizem muito sobre como esses elementos estão circulando no nosso corpo, né? E como é que a gente está conduzindo essa dança realmente dos elementos do nosso corpo, né? E como é que está sendo esse movimento. Então, estar presente, né? Estar atenta a si mesma. E acho maravilhosa essa música, assim. Da outra vez eu até chorei, né? Enquanto eu estava ouvindo, assim, eu até falei, ai, que bom que não deu certo, porque eu sou chorona. Deu uma transbordada, o corpo estava precisando se emocionar. E às vezes, quando a gente está engolido na rotina, a gente bota uma couraça tão grande que se protege, né, para poder fazer, e que aí não tem espaço para sentir, né? Não tem espaço para esse acolhimento, assim. Então, viram, mulheres queridas, fiquem atentas a tudo isso, aos sinais do corpo, ao que o coração está dizendo também, para que essa mente, né, que é tão assim cheia de movimento, não te conduza em fragmentação, em desconexão, tá? Vou compartilhar aqui, então, um PowerPoint rapidinho que a gente fez, para estar, assim, deixando a minha fala mais objetiva também, e a gente fazer bom uso desse nosso tempo aqui. Então, compartilhando, tcharam, muito bem. Está aparecendo certinho aí para você, Roberta? Tá vendo? Tá aparecendo o PowerPoint mesmo, não um slide. Não está o slide? Os ciclos da vida em seu corpo? Não está em tela cheia. Aparece aqui embaixo que está selecionado, mas ele não está em tela cheia. Tá, então peraí que estamos aqui fazendo essa... Vamos de novo. Tcharam. Só um segundinho. Agora foi tela cheia? Agora foi. Ah, que ótimo. Então, né, esse foi o movimento que nos
motivou a estar falando, né, desses ciclos da vida e dos ciclos da vida no nosso corpo, justamente retomando aquela fala, né, para que a gente possa fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos, nosso campo de poder, que é nosso corpo e mente, né? Então, percebendo esses ciclos da vida a partir do nosso corpo, em conexão com esses ciclos da vida ao redor de nós, a gente vai fluindo, tá? E as mandalas lunares, né, que às vezes elas são, né, um instrumento, um dos instrumentos principais, essenciais dentro do anuário da deusa dançarina, né, para estar trazendo essa conexão. A gente falando só bem rapidamente sobre as mandalas lunares, a gente não tem um dado preciso de, foi fulana de tal, que no dia tal, no ano tal, criou a mandala lunar, né? A gente não tem essa informação, mas com certeza, né, foi um serzinho muito inspirado, muito iluminado, que deixou esse legado aí, que hoje tantas mulheres vão criando de maneiras artísticas as suas mandalas, e ela basicamente vai ter esse formato, né, circular, com essas pétalas, onde nas pétalas a gente tem, no anuário a gente faz essa opção, existem outras formas também, a gente coloca ali, ó, pela borda externa, vocês estão vendo o início da lunação, a lua pretinha, a lua nova, que ocorre no dia 2, aí depois, no dia 3, ela começa a crescer, 4, 5, 6, e vai indo. Então, ali pelo lado de fora, a gente tem o desenho do crescente da lua e tem também os dias do mês. Tem essas pétalas e lá no meio, perto do centro, tem umas gotinhas. Então, a gente faz dessa maneira para que nas gotinhas a gente preencha características dos nossos fluidos vaginais, que vão ter um movimento que vai mudando ao longo do ciclo, né? E aí a gente consegue ir fazendo essa relação bem facilmente, olha, da fase que a lua está e como é que estão meus fluidos vaginais, ou seja, como é que está essa lua lá externa e como é que está a minha lua interna, tá? Então, menstruar, né, entrar na lua é um sinônimo de menstruar, né? Mens tem dessa raiz de lua. Então, né, essa conexão com as mandalas lunares, fazer o uso das mandalas lunares nos ajuda a visualizar, e essa informação visual é fácil de depois a gente ter um comparativo e identificando esses ciclos, né, dentro da gente e ao redor da gente. Então, aqui, né, segredos para evitar exaustão. Eu botei essa frase de uma amiga querida que diz que é uma jovem sem hora para nada. Ela é uma bruxinha que vive no meio do mato mesmo e ela realmente conseguiu direcionar a vida dela para viver dentro de um tempo bem natural, né? Mas não é o caso da maioria de nós, que tem aí a rotina da escola dos filhos, a própria rotina do trabalho, né? Então a gente tem muitas coisas para fazer. E a Mônica, ela tem essa frase maravilhosa, né? Fazer as coisas, né? Fazer o que precisa ser feito com o máximo de eficiência, o mínimo esforço e com o maior prazer. E isso a gente só consegue quando a gente está nadando a favor da corrente. Quando a gente está indo contra a corrente, a gente não consegue. A gente vai fazer muito esforço, a gente não vai ser tão eficiente e a gente vai ficar exausto. A gente não vai ter o maior prazer como resultado, tá? Então, por que é importante a gente aprender sobre lua interna e lua externa? Por que é importante a gente perceber como é que eu funciono, como é que é o meu ciclo, como é que é a minha disponibilidade de energia, de extroversão e introversão, e qual que é a potência da natureza e da lua ao redor de mim, que também está em momentos de expansão e outros de contração, tá? Quando a gente sintoniza isso, a gente nada a favor da corrente e não contra a corrente da vida. Eu sempre falo, e eu acho que o último PowerPoint aqui, o último slide vai dizer isso, né? Que é muito mais sábio a gente fluir com os ciclos da vida do que resistir a eles, né? Então, vamos ver como é que isso acontece, tá?
E aí, aquela outra coisa, né? Não tem fórmula mágica para isso. Pronto, tomei a pílula e deu. Gente, né? Tudo no universo tem um preço. E vale a pena a gente pagar o preço, né, do autoconhecimento, fazer a nossa parte para a gente ter esse conhecimento disponível, para ter essa liberdade e para poder viver, né, com o máximo de eficiência, o mínimo de esforço, o maior prazer e evitar a exaustão, que é o que a gente está querendo, né? Então, assim, não tem fórmula mágica, mas tem informação disponível. E o Anuário da Deusa Dançarina, ele já é um baita de um guia, né? Para que a gente se conecte e observe, né? Como que se dão os fluxos da vida. A Lua vai se encher de luz em 14 dias e vai se esvaziar de luz em 14 dias. O ciclo menstrual de uma mulher, ele vai se encher de energia mais ou menos em 14 dias e aproximadamente em 14 dias vai se recolher também. Por que eu falei aproximadamente? Porque até a Roberta, né, que super estuda aí os métodos de fertilidade, de prevenção, né, ai, fugiu agora? Percepção da fertilidade. Eu já estava querendo falar assim, colocar mais pilha na fertilidade. Mas as mulheres geralmente estudam, né, os métodos de percepção da fertilidade por dois motivos. Ou porque realmente querem engravidar, né, ou para evitar a gravidez. Então, não é só para botar fertilidade, né, gente? Então, assim, a gente tem muita informação disponível, né? A gente tem diversos instrumentos de autoconhecimento e a gente tem práticas de reconexão. E é sobre isso que a gente está aqui para falar, né? A gente vai observar esses ciclos dentro de nós, ao redor de nós, absorver esses conhecimentos, para daí sim conseguir, não com um passe de mágica, mas a partir da nossa dedicação, que pode ser muito lúdica, muito amorosa, muito maravilhosa, não precisa ser penosa, né? A gente conseguir sintonizar essa lua interna e essa lua externa. Então, né, falando ali do Anuário da Deusa Dançarina, né, às vezes outro dia, vou dar outro exemplinho, outro dia uma aluna chegou para mim e falando, ai, prof, porque assim, puxa vida, eu quero fazer o lançamento da minha loja virtual, e aí eu pensei nessa data, qual que é a melhor data, né? Eu falei, você já leu o anuário? Ela estava querendo fazer numa lua balsâmica, né? Bem no finalzinho da lua minguante, um lançamento de um produto, né? E eu falei, poxa, pensa sobre isso, né? O fim do ciclo vai ser bom para quê? Para finalizar coisas, né, gente? O fim do ciclo não é, o nome já fala, fim do ciclo. O início do ciclo, lua nova, o novo já fala, para começar as coisas, né? Então, aqui no anuário tem mais de 40 páginas, mas precisa ler com presença. E a nossa humanidade, como está correndo demais, às vezes corre o olho assim, ou lê 3, 4 vezes e não consegue entender. Então, respira fundo, gente, e faz as tuas práticas, assim, para se manter concentrado, filtrando as informações e averiguando se aquilo que você leu, realmente você compreendeu. E se ficou com dúvida, vocês têm a gente aqui. Escreve para o Anuário da Deusa Dançarina, a gente responde todas as mensagens, às vezes demoram 1, 2, 3 dias no máximo, mas a gente responde os e-mails, a gente responde os directs, a gente também fica de olho nos comentários, mas direct e e-mail é mais garantido, né? Para tirar as tuas dúvidas, porque às vezes você pode ler alguma informação ali e não compreender muito bem. Então, assim, leia, filtre e se sensibilize com elas. Porque o anuário, ele vai trazer essas informações que dizem que, aqui no comecinho, né? Eu gosto de estar mostrando um pouquinho. Vou abrir aqui a página. Logo no começo, a gente tem um texto que vai falando sobre as andanças lunares e que vai falando sobre essas fases e a sabedoria de cada momento, para a gente não fazer, lembra do nadar contra a corrente? Não fazer esforço desnecessário, né?
Então, vou dar um outro exemplo prático, né? Você quer, enfim, terminar um relacionamento. Vai terminar o relacionamento numa lua nova, no início. Aí eu digo assim, que você vai começar o término, você vai passar aquela alunação inteira terminando com a pessoa. Se vai terminar alguma coisa, gente, não vai no início do ciclo, vai para o fim do ciclo, né? Que é o final é de limpeza, depuração e fechamento. Então, primeira coisa sobre lua externa, né? A gente olha lá, início do ciclo na lua nova, desenvolvimento do ciclo na lua crescente, ápice do ciclo na lua cheia, e daí começa a energia de assimilação, avaliação, recolhimento, depuração, finalização, né? Então, 14 dias para a gente começar e meter a mão na massa e divulgar, aparecer, celebrar, né? E nessa energia extrovertida, e os outros 14 dias para a gente finalizar. Então, se sensibiliza com essa informação nesse nível, né? Tipo, o que eu preciso fazer? É começar? Beleza, vou começar e colocar energia nesse período. E vou finalizar no outro. E aí, se você aprende a perceber isso dentro de si, quando é que eu estou mais cheia de energia, e mais disponível, e mais sociável, e mais extrovertida, e mais para fora? Aprende a identificar isso em você, no seu ciclo, que daí você vai conseguir conciliar com a tua agenda. Aí você olha, vai ter um compromisso, né? Eu tenho, sei lá, uma palestra para dar, ou uma reunião difícil que eu tenho que me posicionar na frente de várias pessoas e vou ter que negociar e etc. Eu vou escolher o meu período pré-ovulatório e ovulatório para isso, que é quando eu tenho mais disponibilidade para isso. E vou usar o meu período pré-menstrual e menstrual para eu cuidar mais de mim, para eu me dedicar mais da porta de casa para dentro e da pele para dentro. Então, pensa nisso, da pele para fora, da pele para dentro. Bonito isso, né? Da minha pele para fora, de dentro de mim, vou dar para o mundo, de fora de mim, para eu poder, do mundo, para eu receber agora. Um tempo de dar, um tempo de receber, o equilíbrio do yin e yang. Se a gente só dá, vai ficar exausta. E se só recebe, vai ficar deprimida, porque daí está desempoderada, não tem poder, está na carência, né? Então, fazer esse movimento do dar e do receber a partir dessa percepção dos seus próprios ciclos. Então, você tem que ler essas informações lá no anuário, tem que fazer os cursos da Roberta, deixa eu fazer propaganda para o nosso puxar sardinha, como é que chama? Fogo para nossa sardinha, né? Carvão para nossa sardinha. Mas assim, né, independente disso que o anuário, né, a gente aqui no anuário e a Roberta com o trabalho dela, ela procura compartilhar com as mulheres, né, tem muita informação disponível, gente. Então, leiam a respeito, né, para poder aprender mais sobre como que eu identifico esse meu período pré-menstrual, menstrual, depois pré-ovulatório e ovulatório. E hoje a gente vai dar essas dicas aqui nas mandalas lunares, tá? Se sensibiliza para perceber isso. Lua externa, a potência da lua lá fora. Olha para a lua no céu, faz esse exercício de olhar a lua. Vê que ela vem da esquerda para a direita no céu. Né? Vamos supor assim, aqui está o sol nascente, o leste, aqui está o oeste. Quando a lua está nova, ela está aqui no oeste, junto com o sol, a gente não vê ela no céu. Aí, quando ela começa a se encher, a gente vê aquela unha de gatinho crescente aqui, ó, lá no fim da tarde, daí ela logo some. Aí, no outro dia, um pouquinho mais cedo, e daí ela vem vindo da direita para a esquerda, cada vez se enchendo mais de luz, se enchendo mais de luz e vindo para cá, se enchendo mais de luz e vindo para cá. Quando a lua cheia, ela está em oposição ao sol. Aí, no fim da tarde, o sol vai estar aqui no oeste, e a lua cheia vai estar lá no leste, bem no fim da tarde ali, iniciozinho da noite. Aí a gente vê ela cheia, cruzando o céu a noite toda. Aí no outro dia da lua cheia, ela já nasce um pouquinho mais tarde e cruza o céu. E ela vai nesse movimento. Então, se sensibiliza para essas informações, gente. Olha para o céu e vê a lua se enchendo e volta. Outra dica maravilhosa.
Faz a experiência de plantar alguma coisa, queridas, sabe? De acompanhar o crescimento. Faz a brincadeira, quem tem criança em casa, planta o feijãozinho no algodão, né? Ou se tiver a oportunidade de fazer uma horta, né? Dá para fazer horta vertical dentro de apartamento, um canteirinho que seja, mas algo que floresça e frutifique. Para você ver que tem um tempo, que não adianta a gente querer apressar. A natureza, ela não pula etapas. E o nosso corpo é natureza, ele não vai pular etapas. Ele vai ter o seu tempo de semente, o seu tempo de broto, o seu tempo de flor, o seu tempo de fruto e depois o seu tempo de morte e regeneração, tá? Então, perceber essa lua externa é olhar para esse movimento da lua, é olhar para o grande ciclo das estações e também perceber que a gente tem ali duas grandes estações com energia de extroversão, onde a vida está pulsante da terra para cima, que é primavera-verão, a gente vê tudo pleno para cima da terra, e outono e inverno, que a vida está bem latente para dentro da terra, estão crescendo as raízes, estão crescendo inclusive batata, mandioca, aipim, né? Que dá nessa época. Então, a gente tem esses movimentos, né? Percebe isso e percebe a gente, e percebe você. A gente que vive em cidade, compra muita comida no supermercado, vive um modo de vida muito artificializado tantas vezes, e aí a gente já não sabe mais nem quais são as frutas da estação, quais são os alimentos da estação. E aí a gente vai ficando assim muito mecanizadas, né? Distantes dessa sabedoria que nos dá o que a gente precisa para que a gente viva em amor profundo e prazer, não, amor incondicional e prazer profundo. Eu vou colocar lá no grupo também essa palestra bonita, que é um TED da Mônica Guerra. Fefe, me ajuda a lembrar de tudo isso, tá? Tem que botar a música que a gente ouviu no comecinho e essa palestra da Mônica Guerra, que é um TED bem curtinho, e ela faz essa relação super bonita desse ciclo maior, das estações, tá bom? E aí perceber, né, esses convites da vida, essa potência, né, que a gente está falando, e eu nem vou entrar hoje nas datas mágicas e no conhecimento da astrologia, que aí, assim, para esse lado mais transcendente, que aponta para a espiritualidade, né, para a gente, porque senão a gente não dá conta no nosso tempo, né? E fazer todas essas práticas de reconexão. Eu vou pedir para a Roberta dar alguns exemplos de prática de reconexão com a natureza cíclica que uma naturóloga nos recomende. Olha, eu acho que a primeira prática é o que você falou, assim, de observar a natureza, né? De fazer observação. Porque é muito... Dependendo do lugar onde a mulher mora, é difícil dela, por exemplo, ver a lua, né? Ou ver o sol nascer. Então, assim, às vezes a gente acha absurdo, né? Mas existem pessoas que não têm esse momento, né? De ver o sol nascer, ver a lua, né? Onde que ela está hoje, agora no céu, né? Como é que ela está? Então, eu acho que isso daí já é algo, assim, que vai te lembrar, né? Desses pulsos da vida, que vai te lembrar de como é que está o movimento. E perceber realmente, assim, no anuário eu acho maravilhoso aquela parte do planner que aparece as fases da lua. Então isso é ótimo, assim, toda vez quando eu vou fazer um curso, ou elaborar algum projeto, alguma coisa assim, eu olho, tá, onde que tá a lua cheia, né? Onde que tá a lua tal? Que é justamente para a gente ir acompanhando, né, esse ciclo dessa fase lunar. Mas eu acho que o mais importante mesmo é a gente olhar de fato para essa lua, olha para o brilho dela, né? Tenta deixar tudo escuro, olhar para esse brilho dessa lua, sentir o brilho dessa lua, ou a ausência, né, do brilho dessa lua. Numa lua nova, por exemplo, tentar ver, que às vezes, muitas vezes dá para ver, só um filetinho assim dela, sabe? E perceber como é que isso ressoa dentro de você, né? No teu ciclo menstrual, que é o que a Yasmin estava falando, né? A gente pode fazer essa relação, né? Da lua externa com a nossa lua interna. Nossa lua interna seria
por exemplo, quando a gente está na fase ovulatória, né, cheia de energia, como se fosse a lua cheia, a nossa menstruação equivale à nossa lua nova, né, que é esse momento de recolhimento, né, são os opostos. Mas a mulher, ela pode estar nesse momento de recolhimento, por exemplo, numa lua cheia, né? Então, ela pode estar nesse movimento externo, que está numa lua cheia, ela está no ápice desse brilho, né, do sol, que eu falo até que é um casamento perfeito, né, do Yang, né? Porque é quando tem essa máxima potência do sol junto com essa lua, né? Então, a gente vê uma mulher que está ali na lua nova dela, interna, menstruando nessa lua cheia. O que que isso significa? Como é que isso reverbera dentro de você? Isso só você vai saber a partir realmente dessa análise, dessa escrita nas mandalas lunares. Que você vai perceber, nossa, olha só, agora eu estou menstruando na lua minguante, como é que está sendo para mim? Ah, daqui a pouco pode mudar, né? Daqui a uns meses aconteceu alguma coisa, ou simplesmente o seu corpo fez uma transição, né? Um reajuste, porque a gente nunca é a mesma. E aí você percebe, agora eu estou menstruando na lua nova, como é que é menstruar na lua nova? E vai anotando isso. Esses diários mesmo, né? Essas anotações, essas escritas, ajudam muito a você perceber como é que você dança, né, com esse universo, tanto interno quanto externo. Falar da lua interna é bem desafiador, porque cada mulher tem um universo dentro de si, cada mulher tem uma história, cada mulher tem o seu ciclo, né? Que nem a Yasmin falou, tem mulher que tem ciclo de 28, outra de 32, outra um pouquinho menos, né? Esse ciclo menstrual. Então, você perceber, né? Como é que você está, como é que você fica, por exemplo, numa lua crescente, né? Ou que nem agora a gente está nessa transição, né? Entre a lua nova para a lua crescente. Como é que você fica nessa transição no verão, né? Como é que fica realmente, ó, que está falando, né? Da lua interna e lua externa. Já Então, até mudei o slide para poder dar esses elementos, porque o nosso corpo, né, ele não fica igual, ele não é igual no verão e no inverno, ele não é igual no outono e na primavera. A natureza também não. Ela vai, né, nos dar os cítricos ali antes do inverno para a gente não ficar resfriado, vai nos dar as raízes para a gente ficar bem nutrido, para a gente poder dormir mais, hibernar mais. O corpo pede que a gente se recolha mais no outono e inverno. E no verão ela vai nos dar um monte de coisas cheias de água, né? Melão, melancia, porque a gente precisa se hidratar, porque está calor demais, então o corpo tem que resfriar. Então a natureza, essa palestra que eu falei que a gente vai compartilhar com vocês ali no grupo, ela vai falar bastante sobre isso, né? De como a natureza é perfeita no sentido de a cada momento ela nos dá o que a gente precisa para viver, né, de maneira em amor incondicional e prazer profundo, né, para a gente ser feliz e pleno nesse sentido. E aí perceber a partir da tua anotação, porque assim, né, o ciclo de uma mulher considerado saudável, ele pode ser entre 22 e 32 dias. Se ele tiver menor do que 22 e muito maior do que 32, daí é bacana, né, você ir procurar, né, um profissional da ginecologia natural para conversar, uma ginecologista também que tenha uma visão bacana, que não vai chegar para você assim e dizer, a solução para regular o ciclo é tomar anticoncepcional e pronto, né? Toma que regula. Gente, não regula coisa nenhuma, desregula mais ainda, tá? E aí a gente também pode estar aprofundando esse tema numa outra live para dar mais elementos para vocês. Mas saber que assim você tanto pode, né? A lua externa vai falar dessa movimento de introversão na minguante e na nova, e da extroversão na crescente, na cheia, né? Então a gente vai ali, né, desse movimento. Mas a gente pode estar menstruando na lua cheia. Eu, durante anos da minha vida, primeiro dia da lua cheia, né? Primeiro dia da lua cheia. Então, o que acontece? Chegava todo mundo falando assim, ai, lua cheia, tenho que ir para a rua, não sei o que lá, né? Com aquela fogo no rabo, como diz a minha avó, né? E eu, super recolhida, eu olhava aquela lua cheia e eu queria,
minha xícara de chá e ficar comigo, e ficar contemplativa, né? Então, para mim, menstruar na lua cheia era muito intenso, assim, nesse sentido que era uma bênção eu poder ficar ali naquele meu momento de recolhimento, enquanto estava todo mundo com essa, né? Todo mundo não é muita gente, mas a maior parte das pessoas, né, se sente muito para fora na lua cheia. E eu ali recolhida, mas também foi um momento, assim, da minha vida onde uma produtividade enorme, uma super produtividade no mundo, atuando muito no mundo. Eu agora estou menstruando no primeiro dia da nova, e eu estou experimentando uma coisa muito diferente, eu estou experimentando um momento da minha vida onde, sim, eu continuo produtiva, fazendo várias coisas, da porta da pele para fora, da porta de casa para fora, ganhando a vida igual, mas eu me sinto num momento, assim, onde eu estou dando muito valor para o recolhimento, para uma vida mais tranquila, por desacelerar, por fazer menos coisas. Então, menstruar na nova está me desacelerando, sabe? E tá interessante esse movimento. E isso, gente, vai vir a partir de vocês colocarem as palavrinhas-chave nas fatias, nas pétalas, né? E preencher a gotinha ali no meio. Eu já vou mostrar um outro slide que mostra, né, como é que a gente vai preenchendo isso aí. Vocês têm isso no anuário também, e aí a gente exemplifica melhor, né? E ainda coloquei assim, né, um movimento, ele é cíclico, ele não é linear, ele vai passar. Então, também, assim, a gente antevê que aquele momento, que a partir das tuas anotações, você vai saber direitinho quando é que você está cheia de energia e quando é que você está mais recolhida e até mesmo triste. Por exemplo, logo depois da menstruação, eu fico uns 2 dias que me dá uma tristeza, né? E aí, antes, quando eu não sabia muito, eu achava que aquela tristeza, assim, que eu estava meio deprimida, que eu logo tinha que mandar aquela tristeza embora, né? Eu não conseguia nem acolher aquele recolhimento, porque a gente se cobra demais, e a sociedade, de modo geral, nos cobra que a gente seja sorridente, bonita, feliz e disponível o tempo inteiro, né? E a gente não é linear, é não linear, é cíclico. Tem um momento de ser lua cheia, tem um momento de ser lua bem escura, bem preta, bem recolhida, bem lá para dentro, né? Sem brilho nenhum. O brilho tá da pele para dentro. Eu com myself and I, né? Sozinha comigo mesma. Então, assim, né? A riqueza de a gente usar esse instrumento, escolher as nossas palavrinhas-chave e aprender sobre isso vai te ajudar a agendar os compromissos para que você flua, ao invés de fazer esforço quando não deve. Ou pelo menos, uma coisa que a Roberta falou para mim, né? Ou pelo menos pegar um pouco mais leve, quando tu sabe que é o período desafiador do ciclo. Gente, é um ciclo, então tem um momento delícia do ciclo, tem um momento desafiador do ciclo também. E aí, quando você já conhece que aquele período é o teu período desafiador, você vai se preparar melhor para ele, com os chazinhos, com as receitinhas ali de naturologia que a Roberta vai contar para a gente daqui a pouquinho já. Com as né, idas à Roberta? praia, né? É, isso mesmo. Então, né, essa disciplina para a gente poder preencher a mandala, porque assim, a mandala não vai se preencher sozinha, gente. É a gente que vai ter que fazer os 5 minutinhos ou 10 de autocuidado, né, todos os dias, ou pelo menos de 2 em 2 dias, não deixando passar muito tempo, porque precisa dessa regularidade ali, dessa presença, para você poder ter mais clareza sobre os teus aspectos, né? E aí eu dou essas dicas, assim, né? De encarar esse preenchimento da mandala como um presente que você dá para você. Eu vou pegar meus lápis de cor, minhas canetas, e vou fazer aquela pausa, 5 minutinhos. Eu gosto de fazer de noite, depois que o dia passou, porque daí eu vou ter elementos, né, de como eu me senti durante aquele dia. Mas tem gente que faz isso ao meio-dia ou faz de manhã cedo, e aí faz uma anotação meio que de ontem para hoje, né? Você tem que encontrar aí uma hora para fazer isso.
mas fazer esse teu momentinho onde você fala, ó, desliga tudo, agora eu comigo, que eu vou ouvir meu corpo, ouvir meu coração, ouvir meu cabeção e vou ver o que que eles me contam. E eu dou essa dica, comece simples. Gente, eu até na aula foi uma dó, porque a Meg ia participar, ia mostrar a mandala dela, ela coloca assim trocentos símbolos todos os dias, é super disciplinada, ela faz uma legenda toda caprichada, e ela coloca lá se ela sonhou, se ela não sonhou, enfim, ela, né, depois eu até vou ver se ela permite colocar a foto da mandala para ilustrar. A minha mandala é muito simples, eu gosto de observar poucos aspectos, né? Então eu escolho ali 3 meses para observar poucos aspectos, depois eu mudo a observação, porque conforme a gente vai olhando e vai observando alguma coisa, a gente vai ganhando ganhos de autorregulação. Né? É impressionante. A gente sabe isso da física quântica, o observador ele interfere no comportamento do objeto, né? Então, se a gente olha para uma plantinha e não olha para outra, se a gente conversa com uma e não conversa com a outra, aquela que a gente olhou vai crescer mais bonita. E se você tem um ciclo super irregular e começa a fazer o uso das mandalas lunares, o fato de você dar atenção para esse aspecto na sua vida vai promover ganhos de autorregulação e dentro de pouco tempo, né, você começa a perceber que o ciclo vai ficando mais regular. Mas é importante você dar atenção para isso e começar de maneira simples. E eu sugiro que comece ali pelos fluidos e começa pelos teus aspectos físicos e emocionais. São os 3 assim que eu acho bem legal. Aí depois você pode ir colocando mais elementos, né? E a gente tem aqui, né, essa tabelinha que ajuda vocês a perceberem como é fácil, pela linguagem simbólica, que não precisa de 1 milhão de palavras, você saber, olha, eu pinto a gotinha inteira quando eu estou com um fluxo intenso de sangue, metade da gotinha quando o fluxo está moderado, bem pouquinho quando está pouco fluxo, e deixo a gotinha em branco quando não tem nenhum fluxo e quando eu estou mais sequinha, né? Aí depois, aqueles momentos que o fluxo vai ficando mais escuro, porque vocês já perceberam que um pouquinho antes da menstruação e uns dias depois da menstruação, fica vindo aquele sanguinho mais marrom, né? Um pouquinho, os sinaizinhos, assim. Então, eu dou esses avisinhos, né? Vou colocando ali com as cores. E observar quando ele vai ficando, né, mais leitoso, mais espesso, né, uma farinhazinha branca, depois ele vai ficando aguadinho, depois ele vai ficando gelatinoso. E aí você escolhe as cores, a gente sugere essas, mas vocês podem escolher outras cores para quando o fluxo está aguado, para quando ele está gelatinoso, com esse aspecto da clarinha de ovo. Eu uso mais o amarelinho, para quando ele está gelatinoso e clarinha de ovo. E aí você todo dia, né, faz esse momento de tocar a sua vulva, perceber, né, quando você se limpa, como que tá na calcinha e também no papel, a qualidade desse fluido, para ir percebendo. E aí você vai aprender os períodos que você não está fértil e os períodos que você está mais fértil. É claro, gente, que isso é uma dica, e eu até vou deixar a Roberta comentar agora, porque ela estuda isso bastante, muito mais do que eu, né? A gente tem outros instrumentos para perceber também quando é que a gente está muito fértil, quando a gente está fértil, quando a gente não está fértil. Na aula de percepção da fertilidade com a Roberta, eu aprendi várias coisas. Quer falar um pouquinho, Roberta? Falo sim. Então, além do muco cervical, você pode olhar, né, no papel higiênico mesmo, ou quando você for fazer o toque, né, do colo do útero, porque a percepção da fertilidade, gente, ela não é tabelinha, tá? Não é
tal dia e tal dia eu vou ovular, né? Você não fica fazendo cálculo, você percebe a partir dos sinais que o seu corpo dá, né? E junto com a mandala lunar você vai registrando esses momentos. E aí você vai perceber, né, o seu colo do útero, se ele está mais alto, se ele está mais baixo, né? Ou como é que está a sua temperatura basal, né? Que aí você faz a aferição da sua temperatura do seu corpo para ver como é que está, num horário específico, né? De um jeito específico. Também você percebe como é que você está, né? Naquele momento, porque às vezes você pode não ter muito essa percepção de si, mas se você tem um companheiro ou uma companheira, muitas vezes ela, quando começa já a vir mais para cima de você, eu falo, nossa, que cheiro gostoso, seu cheiro Já mudou. está liberando os feromônios. A gente fica no cio, nós somos animais, né? Sim. Nós somos do reino animal, então a gente fica no cio. Então, até uma dica de um exercício muito legal para vocês fazerem é tirarem fotos. Toda semana, assim, tira uma foto do seu rosto, sabe? Para você ver a diferença visualmente mesmo, de como é que você fica, né? Em cada fase do seu ciclo. E esse olhar, né, tanto para o seu muco cervical, porque tem muitas mulheres que falam, nossa, eu tenho candidíase direta, eu vou ver, tá, mas é assim, assim, assim? Ah, então tá, então não é candidíase, né, porque muco cervical e corrimento vaginal tem diferenças bem grandes, tá? O muco cervical, ele tem um cheiro característico dele, né, mas não é aquele cheiro ruim, né, é sempre ele tem essa variação cíclica, né? Ele não tem uma variação assim que fica sempre daquela maneira, né? Ele não fica daquele jeito para sempre, que nem, por exemplo, na candidíase, né? Que fica aquele aspecto mais granulado, né? De queijo coalhado e fica ali junto com coceira, às vezes com dor abdominal. Então, é bem importante quando a gente faz essa observação do nosso muco, a gente consegue observar se está tendo algum outro desequilíbrio também. Né, até a observação do nosso sangue menstrual, que nem a Yasmin falou, né, que às vezes vem com essa borra de café. Isso tem um indício, né, de como é que está a energia do nosso fígado, né, de como a gente está processando, né, e distribuindo o nosso sangue pelo nosso organismo. Daí vai pelo o baço, o fígado, né, que são órgãos chaves assim durante a nossa menstruação, os nossos rins, né, como é que está a nossa vitalidade. Então você perceber se está vindo com coágulo ou não, está vindo muito ou não, né? Mas daí observar também, colocou DIU, né? Começou a fazer alguma coisa diferente, pode ter alguma alteração, né? Isso, a própria vacina mesmo trouxe algumas alterações, a Covid trouxe algumas alterações, né, no ciclo da mulher, por quê? Porque é sistêmico, não é algo pontual. Você não vai mexer, né, no dedão do pé e não vai sentir isso, vai sentir, né? A gente está todo interligado mesmo, né? Por isso que é bem importante fazer essas anotações. E essa página em branco ao lado, né? Porque aqui você vai colocar suas palavras-chave, dos aspectos que você... E também tem os espacinhos pelo lado de fora, que você pode ir colocando símbolos, né? Então, aqui eu fui colocando, quando eu fui fazendo a jornada das Yoni Eggs e tudo mais pelo lado de fora da mandala, né? Então, para usar o máximo. E na parte da folha em branco, você vai fazendo essas outras observações para complementar. Então, assim, né, sobre esse assunto da percepção da fertilidade, daria outra aula de 2 horas, gente, para que a gente, né, possa aprender mesmo ali sobre a temperatura basal, sobre a altura do colo do útero, como a Roberta falou. Então, tudo isso dá para aprofundar. Mas a ideia da gente aqui hoje é que vocês saiam assim com esse elemento, né, bem... com esses elementos de autoobservação e com esse estímulo para vocês quererem, desejarem saber mais sobre si mesmo, aprender mais sobre o seu ciclo a partir dessa ferramenta de autoobservação, né? E que isso é a base para poder fluir, né? E evitar essa exaustão, né? Conseguir realmente aproveitar os momentos que você está mais cheia de energia para fazer as coisas da pele para fora e conseguir respeitar ou pegar mais leve quando você está com menos energia e fazer as coisas da pele para dentro, né?
Então, aqui, ó, compartilhando, né, esse outro pedacinho do anuário que a gente vai dando dicas para ser lúdico. E, de novo, aqui a gente colocou algumas sugestões de etiquetar os lápis de cor, né, para já você não ficar... Para usar, porque é importante que você use as mesmas cores nas 13 mandalas. Use, né, os mesmos símbolos nas 13 mandalas, né? Para ter uma referência de observação do grande ciclo, porque quando você olha ali 3, 5, 6 meses, é que você vai ter o insight, eureka, agora sim, estou vendo que esse é o período, né, que é o meu período mais disponível mais para fora, e esse é o período mais para dentro. E essas coisas que estão acontecendo ao redor estão influenciando em mim também, né? Poder mergulhar mais isso. E aí tá, a gente super falou, né, até agora, das mandalas sendo como esse instrumento para olhar esses ciclos no nosso corpo. Mas e as mulheres que não menstruam mais, né? Ou outras pessoas que possam estar querendo usar as mandalas lunares também, inclusive os homens, enfim, né? A gente pode usar para observar muitos aspectos de si, né? Muitos aspectos de si mesmo, né? Esses aspectos rotineiros que a gente quer incluir na rotina ou que a gente quer tirar, né? Essas legendinhas que a gente dá a dica quando você quer começar a meditar. Anota lá na mandala os dias que você conseguiu meditar e por quanto tempo. E aí você também vai ter parâmetros, de repente você vai perceber que tem um momento do seu ciclo que você está mais propícia para meditação. E outros que você está mais propício para corrida na praia, para corrida no parque. Então, se respeitar nesse sentido também, né? Os hábitos, né, que quer incluir, quer tirar da vida, né? E a gente também daí depois vai colocando assim outras coisas que dá para observar. Eu gosto muito, eu fiz um período no ano passado da minha observação de como é que eu fico conforme a lua está passando nos signos. E eu já até botei na próxima mandala, eu fui lá e coloquei pelo lado de fora o símbolo, não vai dar para ver bem, mas eu fui colocando aqui ó, o símbolo dos signos por onde a lua está passando, para eu perceber como é que eu me sinto e como é que eu me percebo, como é que eu estou agindo quando a lua está passando pelos signos de terra, quando ela está passando pelos signos de fogo, de água e de ar. Que isso também, né? A lua fala muito da nossa... É um filtro muito emocional para a gente, né? Então, eu quis focar na minha próxima mandala, observar isso de novo. Mas aí, de novo, voltando àquela dica, tá, gente? Começa simples, começa observando seus fluidos, começa observando seus aspectos emocionais e seus aspectos físicos. Estou inchada, não estou inchada, estou com dor, não estou com dor, né? Então, assim, elege algumas coisas para observar e fica observando essas coisas pelo menos por 3 meses, de maneira simples e profunda. E aí, até a gente pede no anuário que se você inventar, né, alguma outra conexão para observar diferente dessas dicas que a gente dá, conta para a gente, né? E estamos quase terminando aqui, eu sei que a Roberta tem hora também, já são 5h15, né? A gente tem que finalizar a nossa aula aí no máximo com 1h30, mas deixar para vocês essa inspiração, né, de que quando a gente pensa e olha essas anotações de como é que foi e como é que está sendo agora, você consegue se planejar melhor, né, de maneira mais amorosa. Eu sempre falo, para a gente aprender a agendar compromissos essenciais e para a gente aprender a pegar leve quando precisa, né, para realmente não fazer esforço sem necessidade, porque a vida por si só já tem tantos desafios na nossa rotina, né? Então, para que eu vou me impor um ritmo assim, ou marcar uma atividade, né, que me exige um monte a minha expressão, se é um momento em que tudo que eu quero é ficar quieta, né? E também, gente, aquele outro exemplo que eu dei, assim, poder identificar que aqueles momentos que a gente fica mais recolhida, que até parece uma tristeza, assim,
isso é positivo, é para você realmente silenciar e para você realmente avaliar e fazer as limpezas, né? E conseguir dizer, eu quero mais disso na minha vida, eu não quero mais disso da minha vida, né? Ter esses momentos de avaliação, para como a Roberta falou lá no iniciozinho, para a gente não ser engolida, gente, pela nossa rotina e achar que a gente é uma máquina. Eu tenho uma amiga que está trabalhando bastante a rede social dela, né? E aí tem umas diretrizes que às vezes, né, te coloca lá, porque tem que fazer tantas lives e tem sempre na mesma hora e não sei o que lá, para você atingir os seguidores. E ela estava meio que nessa vibe, assim, experimentando isso. Daí eu falei, beleza, né? Aí ela falou, não, beleza nada, porque hoje eu tenho que fazer e eu não quero, e eu não sou uma máquina. Aí eu falei, tá bom, olha que beleza. Você está percebendo que você não é uma máquina, teu corpo está te dizendo isso, né? Tua energia está te mostrando isso. Então, respeita, que quem sabe não faça na semana que vem, você vai estar, você se recolheu, você se respeitou, então na próxima semana você volta a ficar cheia de novo. Porque a lua não é cheia o tempo inteiro no céu, a gente também não é. Assim como também a gente não é nova o tempo inteiro, né? Então, poder celebrar e usar isso, né, para planejar com o máximo de eficiência, o mínimo de esforço, o maior prazer. Gente, antes de terminar, deixa eu fazer essa propagandinha. Uma é de presente e a outra é de vender. O calendário menstrual anual, eu vou botar lá no grupo também. Você imprime, recorta, imprime numa folha mais durinha, recorta, ele cabe certinho nesse bolsinho que tem aqui na frente do anuário, ó. E aí é bacana que a mandala lunar, ela te dá uma visão, né, do teu ciclo ali naquela lunação. E esse calendáriozinho anual, você percebe em todas as fases que você menstrua ao longo do ano inteiro. Então, às vezes, vai lá, começou o ano menstruando nova, foi minguando para crescente, foi indo para crescente, ficou um tempo na crescente, agora está menstruando na cheia, aí vai ficar mais uns meses na cheia, né? O nosso ciclo, às vezes, dança para lá e para cá, e aí, né, sempre pegando esses ganchos da nossa fala ali, que a Roberta deu a dica, né? Usa aquela página lateral e anota. Como é que é para mim? Como é que está sendo para mim menstruar numa lua crescente? Como é que está sendo para mim menstruar numa lua cheia, numa lua nova, numa lua minguante, né? O que está acontecendo na minha vida nesse momento? Então, esse vai de presente para vocês. E esse e-book social, ele tem valor social lá no site. Ele já é super acessível, é R$ 26,90 para quem tem condições. E se você digitar lá insira o código promocional Deusa Dançarina, ou valor social, depois eu vejo direitinho qual que é. Aí ele sai por R$ 6,90, que agora não estou lembrando bem. Daí ele fica R$ 16,90. E é um e-book que vai falar também sobre essas nossas características de estar, assim, às vezes, com a criança interior, né, super curiosa com a vida, com a donzela super cheia de energia para ir atrás dos objetivos, com essa plenitude da mãe e também com esse engajamento dela de nutrir as coisas. E quando é que a gente vai para esse lugar, né, de avaliação, de finalização, de transcendência, com a sabedoria do silêncio, né, da anciã, tá? Então, esse e-book está bem legal, está lá no site. Ciclo de uma mulher não é um problema, gente, ele é um dom da vida e muito melhor do que a gente, né, resistir aos ciclos é realmente aprender a fluir com eles. Então, vale muito a pena vocês colorirem os lápis de cor de vocês, com as palavrinhas-chave, escolher quais são os aspectos físicos, emocionais, mentais, energéticos que vocês vão observar e fazer o uso, né, dessa relação, sempre se sensibilizando com o que a natureza está me contando nessa lua externa e nessas estações ao redor. Roberta, para a gente finalizar, né, o que mais de preciosidade você quer trazer aí para as mulheres que estão assistindo a aula? Olha, eu acho que a gente passou bastante coisa assim hoje, né? Mas uma coisa que eu acho bem importante, quando a gente for cuidar da nossa alimentação, não só
fazer aqueles cuidados que a maioria das pessoas já sabe, mas também inserir sementes, né, na nossa alimentação. Tanto até que tem o ciclo das sementes, que é bastante utilizado para ajudar no ciclo menstrual. Então, utilizar, né, as sementes, utilizar os chás, utilizar a água, evitar tomar coisas geladas, né, por mais que esteja calor, assim, procurar chás mais refrescantes. Então, qualquer coisa, né, qualquer dúvida, qualquer ajuda, pode procurar no meu Instagram, Roberta Primazzi. Eu sou uma pessoa bem disponível. Eu estou um pouco off das redes, assim, estou dando esse tempo da anciã para mim, né, super necessário. Mas eu estou sempre ali respondendo direct, conversando. E quero agradecer muito novamente, Yasmin, pelo convite. Quero agradecer você, mulher, que nos escutou até agora, né? Eu acho que é um presente tanto para a gente quanto para você. E quero desejar um feliz Dia das Mulheres, assim, que seja o ano em todo, né? Que a gente possa celebrar ser mulher mesmo e honrar esse feminino e masculino, né? Essas forças, essas energias que nos habitam. Ai, querida, gratidão imensa, imensa mesmo. A gente finaliza, então, né, essa aula, né, esse momento de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, com esse desejo, né, que a gente possa realmente, assim, celebrar a bênção que é ter nascido num corpo de mulher e vá ressignificando esse monte de crença negativa que tem em relação ao corpo feminino, né? A gente considera que os ciclos da vida, da natureza são tão perfeitos, por que que os nossos não são, né? E aí fica dizendo um monte de coisa ruim em relação ao nosso sangue, a gente recebe, assim, estímulos muito negativos ao que significa ser mulher. Tem muita mulher ainda, tem muitas realidades que realmente a gente precisa transformar para que tenha uma igualdade de acesso e de oportunidades, né, para todas, para que a sociedade seja mais equilibrada entre o que está disponível para os homens e o que está disponível para as mulheres, mas também a gente já tem muita coisa para celebrar. E se a gente passar a conhecer os nossos ciclos, a gente vai conseguir, né, perceber que eles são um dom da vida, que eles existem para serem vivenciados e celebrados e desfrutados, e não para atrapalhar a nossa vida ou para ser um castigo, etc. e tal, né? Então, assim, esse tema mais político e social relacionado aos valores, a estigmas, a preconceitos e tudo mais, a gente não quis entrar aqui na live, porque senão não ia dar tempo de a gente falar sobre por que vale a pena a gente aprender sobre isso, por que vale a pena a gente usar uma mandala lunar, né? Mas a gente sabe que a gente precisa, né, valorizar esse ser mulher para ressignificar essas ideias esquisitas que tem por aí, achando que sangue é sujeira, achando que menstruar é um perigo, que é um problema, que tem que eliminar isso da vida das mulheres e que a natureza é defeituosa. A natureza não é defeituosa, nós não viemos com direito de fábrica, os nossos ciclos realmente são presentes da vida. Mas se a gente não conhece os nossos ciclos, a gente vai estranhar que ele não está sempre constante. E aí, quando a gente não tiver sempre lua cheia, sempre feliz, a gente vai achar que a gente está com um problema, né? Então, tem que conhecer para ressignificar isso e saber que tem a beleza de cada fase da vida. Tem a beleza da infância, da adolescência, da vida adulta, da vida madura. Tem a beleza da fase pré-menstrual, menstrual, pré-ovulatória e ovulatória, né? Então, cada tempo tem sua verdade, cada tempo tem sua beleza, cada tempo tem seu desafio também. Então, aprender sobre esses ciclos é aprender sobre as dores e as delícias, sobre as potências, né, de cada momento, para a gente poder ser quem a gente é, em perfeito amor, em perfeita paz, né, fluindo aí com os ciclos da vida. Tá bom, meus amores? Gratidão. Eu finalizo aqui com essa frase que está lá no anuário. Convido vocês a colocar a mão no ventre, respirar fundo, perceber esse cálice e poder dizer essas palavras com muita verdade, por mim, por todas as pessoas
por todas as mulheres que já foram e por todas que hão de vir. Eu, Yasmin Mira, fale seu nome, proclamo. O meu sangue tem poder, o meu corpo tem poder. O meu poder é o teu poder, e o teu poder é o meu poder. O amor é o maior poder que há, e eu estou a serviço do amor. Queridas, gratidão. Beijo, beijo. Nos vemos lá com os presentinhos no grupo, tá?